Na próxima notícia, o Audacity, que para quem não sabe, o Audacity é um programa para gravação e algum tipo de edição de áudio, não é? Por acaso é o programa que nós usamos para gravar o podcast em formato de áudio. E Uhum. agora, segundo aqui o site The Hack, um site brasileiro, diz que se calhar o software foi tornado num spyware desde a sua recente aquisição pela Muse Group. Segundo uma atualização que eles fizeram no site e na política de dados do Audacity, não é, do programa, eles disseram que os dados dos utilizadores, ou dados pessoais dos utilizadores, estavam a ser guardados em servidores na Europa, mas no entanto e de vez em quando tinham que partilhar estes dados com os escritórios na Rússia e nos Estados Unidos também. Isto é uma notícia assim um bocado rebuscada, não é? Até porque isto vale o que vale, não é? Isto é um software open source que toda a gente, quem perceber minimamente o que é que se está a falar, poderá consultar o código-fonte e perceber que tipo de dados é que estão a ser usados. Eles até falam aqui que é questões como o sistema operativo, o IP Uhum. e a localização, a configuração da máquina, registros de erros. Isto não me parece nada de extraordinário, não é? Excluindo se calhar o IP é algo que nos pode identificar diretamente, não é? Tudo o resto, muitas empresas o fazem, não é? Porque o sistema operacional, a configuração da máquina, registros de erros é uma coisa completamente normal. E mesmo a localização, desde que não seja a localização exata, não me Uhum. parece nada outro mundo. O IP sim, o IP é algo que nos identifica diretamente, não é? E Ah, aqui e eles poderá ser. depois têm aí uma coisa estranha, não é? Que são os dados necessários para a aplicação da lei, litigação e pedidos das autoridades. E isso é que é assim um bocado esquisito, não é? O que é que são os dados necessários? Qual é a música que nós estamos a gravar? Sim, Se além de alguém. outros dados, não é? Que isto, entre Sim, outros sim, é dados, isso. pode É dar isso. para qualquer coisa, não é? É isso. Sim, opá, assim, obviamente deixa um bocado o pé atrás. Aliás, eu até em tom de brincadeira, e se calhar nem tanto de brincadeira, até antes de começarmos o podcast estávamos a comentar esta notícia e até falámos, olha, vamos ter que trocar de software porque isto está comprometido, não é? Apesar de, pá, porque eu gosto do Audacity, acho que é um programa para aquilo que nós fazemos, Sim, é serve bom, não é? perfeitamente, é levezinho e funciona muito É bem. Sim. free, opá, é Sim. pequeno, funciona bem, opá, não tenho razão de queixa nenhuma. É o problema das aplicações open source, não é? Que hoje podem estar a É, funcionar de uma sim, forma e amanhã podem mas ter. eu não tenho dúvidas opa, quem fez a primeira análise foi um site sobre software open source, foi o FOSS Post. E que depois até fez uma recomendação que seja retirado o Audacity por causa destas questões, que seja retirado das distros de Linux, porque normalmente o Audacity vem sempre incluído nas distros de Linux, nas aplicações que são instaladas por defeito, Sim, naquela lista gigantesca de aplicações. E eles até fizeram um apelo aos maintainers, às pessoas que fazem a manutenção das distros, de retirarem o Audacity das distros. Eu não tenho dúvidas, isto sendo um software open source, eu não tenho dúvidas que, e ainda para mais estando no GitHub, não tenho dúvidas que vai haver um fork. Aliás, eles no Foss Post já têm lá um post mesmo a pedir isso, que já estão aqui a pedir ajuda para criar um fork no GitHub do programa, que retire essas chamadas para casa do programa, não é? E portanto, claro. em vez da Audacity, vai-se chamar outra coisa qualquer parecida, que vai fazer o mesmo, mas que não vai ter essas funções malignas Yeah. embebidas. Portanto, não tenho dúvidas, mas é sempre triste. Primeiro, o software open source ser comprado por empresas, não é? É certo que para quem os faz quer sempre ganhar dinheiro, é lógico, não é? E vender é sempre uma solução cómoda e legítima, perfeitamente legítima, não é? Quem faz um programa deve ser recompensado por isso e
como é que eu ia dizer, a fama o reconhecimento público é muito giro, mas não põe comida na mesa, não é? E, portanto, é sempre legítimo que a malta venda os programas a empresas. É triste que depois as empresas peguem nisso e comecem a fazer logo... eu não vou dizer menos disso, não é? Mas... Sim, mas é preciso ter noção, e as pessoas muitas das vezes não têm essa noção. Com um programa, quando é free, open source, as pessoas que estão a trabalhar, a desenvolver e a atualizar aquele programa não ganham nada sim. em disponibilizá-lo. Fazem aquilo muitas das vezes por carolice, porque é um projeto que eles acreditam. Às vezes para fazer currículo. Exatamente. Ou seja, é óbvio de que quando aparece alguém interessado em adquirir e trocar um software que até agora não lhes deu nada ou muito pouco lhes deu e passar-lhes a pagar alguma coisa por esse trabalho que eles tiveram, obviamente esse é o objetivo de toda a gente, não é? Ninguém anda aqui a trabalhar por palmadas nas costas, não é? Pá, claro. É compreensível. O que não é compreensível é depois eles usarem este software para se aproveitar da base instalada para conseguir recolher informações, que é isso que parece que está a acontecer, não é? Que eles não pagaram o software pelo interesse no software em si, mas sim se calhar pela base instalada que temos, não é? do software, porque o software é bastante usado, aliás deve ser dos mais usados, pelo menos para o Windows deve ser dos mais usados, e mesmo o Linux, não é, que vem instalado, deve ser dos mais usados neste tipo de plataformas, não é? Por isso, cheira-me que o que vale mais dinheiro aqui foi a base instalada e não... sim, porque a maior parte das pessoas vão fazer aquilo que eu fiz, não é? Sem dar conta, que é atualizar. Há uma atualização nova para o Audacity. Ok, siga. Isto é open source, nem fui ver se tinha sido comprado, se tinha nova política de privacidade, nem nada, por isso simplesmente fiz update e siga, nem pensei muito no assunto. Agora, o que é que eles também ganham com esse tipo de dados? Também confesso que também não sei, não é? Mas pronto, há de ganhar qualquer coisa, de certeza absoluta. Tem sempre algum interesse para alguém, por muito estranho que pareçam os nossos dados, mesmo que anonimizados, há sempre alguém que paga por isto e a gente nem sabe muito bem para quê. Mas interessa sempre alguém. Análises de tendências, perceber por exemplo, a questão da configuração dos computadores, parece que não, mas é algo muito importante, perceber a base instalada de computadores e que componentes é que as pessoas mais têm e que marcas é que mais usam e que configurações de memória e tudo isto é muito importante e são dados muito importantes para as empresas certas, não é? Porque obviamente uma empresa que fabrica hardware, por exemplo, para ela é super interessante perceber o que é que o mercado consome, para não estar a desenvolver, por mais que esteja a fazer algo inovador e interessante, pode não estar a ir de encontro àquilo que os utilizadores procuram, não é? Ou compram. Claro, e este tipo de informação, este tipo de dados vale muito dinheiro para uma empresa, por exemplo, que desenvolve hardware. E como eles não podem... E mesmo para empresas que desenvolvam software, não é? Imagina que desenvolvam um software para a publicação de podcasts, não é? Tu vais ver, olha o que é que estes gajos têm. Tem OBS, compatibilidade, tem... Exatamente. Perceber a compatibilidade, para que hardware é que a gente tem que testar para garantir que abrangemos um grande número de utilizadores. Se calhar 3, 4 configurações têm logo ali para aí 70% do... Quais são as interfaces de áudio que a malta usa? Qual é? Sim. Tudo é importante dependendo de quem é o cliente, não é? Isto é um bocado a minha área, não é? De Big Data Mining e Business Intelligence e tudo mais. É algo que eu compreendo e percebo. Muitas vezes as pessoas acham que isto de partilhar os dados e a Google não ganhar dinheiro, os nossos dados valem muito dinheiro. Têm que ser vendidos à pessoa certa, não é? Claro. Mas vamos passar para a próxima notícia.